eu quero te convidar a você orar comigo. Amado da minha alma, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, revelado, Pai, ao nosso coração a necessidade de descermos, a necessidade de quebrantar o nosso coração, a necessidade, Senhor, de sair, Senhor, do nosso lugar de orgulho, de egoísmo. Nos ensina cada vez mais, Pai, com a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a vencer o nosso eu, a vencer, Senhor, a nossa vontade. Pai, muitas vezes nós não somos capazes de discernir nosso próprio erro, nosso próprio pecado. Então que o Senhor revele em nós aquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor nos ensine a ter um coração quebrantado, moldado, Senhor, pelas Tuas mãos. Senhor, fala ao nosso coração. Pai, a minha oração é que o Senhor abençoe, o Senhor ajude, o Senhor ministre, o Senhor renove, o Senhor fortaleça o coração de cada uma das mulheres que estão aqui conosco. Que nessa manhã, que nesse dia haja, Senhor Jesus, sobre a vida de cada uma, refrigério, Senhor. Que elas entendam, Senhor, que a palavra de confronto é a palavra de alinhamento. O Senhor está nos convidando, Senhor, a um lugar de alinhamento, um lugar onde o Senhor vai tratar o nosso coração. É isso que eu te peço, Deus, faz isso aqui, Pai, em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra ministra muito ao meu coração, porque a gente vai ver várias vezes Deus sinalizando que o caminho que o Senhor nos convida, o convite é para descer. Foi assim com Zaqueu, quando ele disse, para Zaqueu, desce daí. O caminho foi o caminho da descida. Apesar de Jesus, saber todos os pecados de Zaqueu, o Senhor o chamou pelo nome. E o diabo faz exatamente o contrário. Mesmo ele conhecendo o seu nome, ele te chama pelo seu pecado. Então, isso revela que a graça de Deus, o perdão de Deus, o tratar de Deus com o homem, Ele não nos descarta, Ele não nos joga fora, Ele olha para mim, para você e vê aquilo que está além, muitas vezes, do nosso pecado, aquilo que está além da ganância de Zaqueu, e trata o seu coração. Nós podemos ver quando em Jeremias capítulo 18, o Senhor diz para Jeremias: desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Então ali o Senhor estava convidando o profeta a descer. E muitas vezes, para a gente entender a voz do Senhor, muitas vezes para a gente conseguir transmitir a mensagem que o Senhor tem nos dado, a mensagem que o Senhor tinha para que Jeremias passasse ao povo, era necessário descer. O Senhor convida Jeremias para descer à casa do oleiro, porque ali ele falaria ao seu coração, porque ali ele precisaria aprender uma lição específica com o Senhor. E muitas vezes o Senhor nos leva ao deserto, como Oséias 2,14 diz, para que ali Ele possa falar ao nosso coração. Embora seja um deserto figurado, o deserto das adversidades, onde pode faltar tudo. Deserto é lugar de solidão, lugar de dificuldade, sofrimentos e provações. E muitas vezes, no nosso egoísmo, a gente não quer ouvir a Deus. Por isso, é necessário que Ele use esse caminho, o caminho da descida, o caminho do deserto, para nos falar. Como diz Oséias 2,14, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Somente nessas condições, muitas vezes o homem ou uma nação é capaz de parar e ouvir a voz de Deus. Mesmo com todo o sofrimento, Ele estava cuidando do povo. Na casa do oleiro,
tem trabalho, porque ali somos trabalhados, modelados, tratados. E muitas vezes o trabalhar de Deus contraria os nossos próprios anseios. Pelo simples fato de não ser uma massagem aos nossos corações, uma massagem ao nosso ego. Porque a gente gosta de ouvir somente coisas que nos agradam, coisas que nos levantam. Eu sei que essa palavra tem mexido conosco, porque a casa do oleiro ficava nas regiões mais baixas, nos lugares úmidos, porque nesses lugares há facilidade de encontrar as argilas para confeccionar os vasos. Muitas vezes precisamos descer a casa do oleiro através da humildade, pois só assim estaremos aptos, preparados para ouvir algo que Deus ele tem para falar ao seu coração. Quando Deus te convida a descer, Ele está dizendo: eu tenho algo para ministrar ao seu coração. E a bela mensagem surgiu após a quebra do vaso nas mãos do oleiro. Enquanto ele trabalhava o barro sobre as rodas, somente ele tinha a habilidade naquele tipo de arte. Deus faz o que quer na vida daqueles que estão em suas mãos. Ele quebra, ele refaz, ele modela como bem parecer aos seus olhos. E eu sempre digo, quem é o barro para dizer o oleiro como ele tem que nos tratar, como ele tem que fazer? E a situação aqui, em Jeremias, capítulo 18, é para mostrar a situação espiritual de Israel. Que o Senhor poderia fazer com aquele povo, da mesma forma que o oleiro fez com aquele vaso quebrado, fazendo outro mais bonito. Assim Ele poderia fazer com Israel, restaurando completamente a sua sorte. E é assim que o Senhor faz. O Senhor, Ele nos quebra e nos refaz. E muitas vezes a gente precisa entender esse caminho que o Senhor nos convida, que também está expressado nos evangelhos. Quando Ele fala muitas vezes sobre o verdadeiro amor não fingido, o amor que não se vangloria, que não se orgulha. O caminho da descida é um caminho para a gente sair do egoísmo, do nosso orgulho, que faz tão mal, que é tão tóxico à nossa natureza, à nossa espiritualidade, ao nosso chamado, à essência. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor não se vangloria, não se orgulha. Provérbios 11:2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça. E eu sei que na nossa cultura hoje, a imagem é tudo. E muitas vezes a gente acredita que sozinho a gente é capaz de completar sentenças e situações na nossa vida, como você precisa ser o número 1, você tem que construir seu próprio espaço. Algumas vezes você precisa ir além das suas possibilidades. Eu tenho que fazer o que é melhor para minha vida. O mundo trata melhor quem se veste bem. No mundo você vale o quanto você tem. É muito caro, mas eu preciso disso agora. Você deseja, você pode. Isso é o que o mundo está dizendo, porque o mundo está cada vez mais hedonista. O mundo está cada vez dizendo para mim, para você, o que importa é o seu eu. O que desejo, o que preciso, o que eu sinto, o que eu quero. E agora é o imediatismo. A maioria das pessoas hoje estão obcecadas pelo desejo de serem vistas pelo outro. Da impressão que a gente vai passar para os outros. Se você possui algo, ostenta, mostre. Se não tem, falsifique, tapeie. E a gente vai vivendo no meio de uma sociedade da ostentação. As propagandas incentivam a ostentar, a se vangloriar, através de símbolos, as grifes, tudo isso. Títulos
nomes, cargos, os locais que nós vamos, tudo passando essa ideia da ostentação, onde o meu eu tem que ser alimentado. Mas o evangelho é totalmente o contrário disso. O evangelho, ele quebra o nosso orgulho. O evangelho, ele quebra o nosso egoísmo. E quando 1 Coríntios 13:4 diz: o amor não se vangloria, não se orgulha, está dizendo, quando eu sou orgulhoso, eu não estou amando. Orgulho aqui significa ser presunçoso. E a gente precisa entender a importância disso, inclusive nos nossos casamentos. Muitas vezes o divórcio chega por causa da dureza do coração, a Bíblia diz. É por causa do orgulho. É porque a gente não tem mais a capacidade de descer o que precisa. A gente não tem capacidade de nos quebrantar o que precisa. Mas hoje eu quero dizer para você, lute. Lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Desça, se necessário for. O orgulho nos relacionamentos, ele gera extremos danos. Gera divisões, gera desentendimentos, contendas. E ela mexe em várias áreas da nossa vida. Um dos fatores do orgulho e do nosso ego é o desentendimento. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tire primeiro a viga de seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando a gente acha que sabe tudo, que não precisa ouvir mais o outro, que eu não preciso ouvir mais o meu marido, porque eu já sei o que ele vai dizer, eu não preciso ouvir meus filhos, meu chefe, eu tenho experiência. Isso nos leva a presumir, a prejulgar, a pular adiante nas conclusões. E a consequência disso é que a gente vai criando desentendimentos. Se, por exemplo, o seu chefe ele pede para você fazer algo, mas você, cheio de orgulho, não pede mais esclarecimento sobre o que fazer, você pode estar fazendo a coisa errada. O orgulho ele causa desentendimentos. Você já ouviu alguém dizer que o amor é cego? O amor não é cego, o orgulho que é cego. O orgulho nos cega para as nossas faltas. Quando tenho orgulho em minha vida, eu não consigo enxergar minhas faltas, os meus erros, as minhas fragilidades. E assim eu não consigo ajudar os outros, a ser ajudado naquilo que eu também preciso. O orgulho causa discussões. Provérbios 13:10, o orgulho só gera discussões. Gálatas 5:26, não ambicionemos a nossa própria reputação, porque isso nos traz inveja mútua. Aparecem faíscas por todos os lados. Quando um ego tromba com o outro, aí aparece o conflito. Quando eu estou cheio de orgulho, não vejo nada mais senão orgulho na minha vida. Quando você se vangloria ou ostenta, isso não impressiona os outros, mas produz ciúmes neles. A pessoa que tem o direito de se vangloriar não precisa fazer isso. Sabe? Aquilo que a Bíblia diz, não seja os seus próprios lábios que te louvem. Não ostente, não tente fazer propaganda de você mesmo. A coisa mais triste é a gente sentar com pessoas que elas só falam delas mesmas. Eu sou boa, eu sou inteligente, eu fiz o curso tal, eu sou melhor que fulano. Desce. O caminho é a descida. O caminho é o quebrantamento, porque se não fosse a misericórdia de Jesus na nossa vida, não sobraria nada. 1 João 1, versículo 7 e 8 diz: se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Mas se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. Você está entendendo? O que Deus está nos chamando
É preciso descer. É preciso quebrar o orgulho. É preciso, antes de ver o erro do outro, ver aí o erro que há em nós. O que em nós precisa ser tratado. E quando fazemos isso, conseguimos alcançar a dimensão e a profundidade da descida que o Senhor nos convida, do quebrantamento que o Senhor nos convida e da humildade que o Senhor nos convida. Amém? Que você possa descer e viver aquilo que Deus está te chamando nesse lugar de quebrantamento. Deus te abençoe.